Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós. Juízes capítulo 16. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local, ficaram a noite toda esperando por ele às escondidas no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia. Então nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até meia-noite. Então ele se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade, arrancou juntamente com seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e disseram: convençam a revelar em que consiste a sua grande força. Como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para que assim possamos subjugá-lo? Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força. Com que você poderia ser amarrado e subjugado? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me, como você poderia ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e as prender como um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então ele dormia. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele no tear, prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: como você pode dizer que me ama, se não me revelar o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Até o versículo 15 aqui. Nós temos visto então que Sansão foi realmente um homem ungido por Deus, chamado por Deus para poder libertar o povo de Israel da mão dos inimigos. Ele nasceu de uma forma sobrenatural. Deus manifestava o poder através da vida dele de uma maneira extraordinária. Mas a gente viu desde o começo da vida dele que Sansão, ele não conservava a sua consagração. Por mais que os pais dele tivessem o ensinado e mostrado que ele nasceu para ser consagrado para Deus, um nazireu, ele vem quebrando princípios, ele vem desobedecendo a Deus. Dia após dia a gente vai percebendo falta de temor no coração de Sansão. Irmãos, Deus pode ter um chamado na nossa vida, Deus pode ter nos ungido, mas nós precisamos conservar a unção de Deus, conservar a vida diante do Senhor em santidade, em pureza, conservar o temor de Deus. A gente percebe na vida de Sansão que a força espiritual dele vinha da sua consagração. Toda força espiritual que a gente possa experimentar, ela está ligada a uma vida consagrada a Deus, uma vida que pratica a palavra, que se enche da palavra, uma vida que
busca intimidade com Deus. Nós precisamos todos os dias, irmãos, nos expor ao orvalho do céu. Todos os dias nós precisamos de tempo a sós com Deus, nos expor ao sol da justiça. É Ele que vai fortalecendo a nossa alma, a nossa fé, que vai purificando o nosso coração, nos libertando das obras da carne, do domínio da nossa carne. E o capítulo 16, a gente vê aí esses passos finais de Sansão, de se apartar do Senhor. A unção estava sobre ele, você percebe logo no início do capítulo 16, que mesmo Deus estando com ele, ele já se envolve aí com uma prostituta, logo no versículo 1. Ele viu uma prostituta, foi lá e se contaminou. A Bíblia diz, irmãos, que o pecado da imoralidade, ele destrói o nosso corpo, ele destrói o nosso entendimento, ele nos cega espiritualmente, ele afeta o ambiente espiritual. Então Sansão perdeu todo tipo de temor, ele simplesmente se envolve com uma prostituta, um relacionamento sem temor de Deus, sem aliança com Deus, sem temor até mesmo à sociedade, à família. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que a sensualidade, ela tira o entendimento. Quantas pessoas têm sido destruídas. Você já imaginou como Sansão seria usado por Deus se ele fosse consagrado ao Senhor até o fim? Com a força que Deus dava a ele? A história de Israel não seria a mesma. Você imagina onde ele podia ter chegado, da maneira que Deus o usava? Irmãos, a minha vida e a sua consagrada a Deus, nós podemos experimentar coisas extraordinárias, mas quando a gente começa a ceder ao pecado, seja ele qual for, nós vamos perdendo a força, porque a força espiritual está ligada à consagração. E aí, irmãos, Sansão, ainda pela graça de Deus, no capítulo 16, os inimigos se levantam contra ele naquela cidade. O texto fala aí que foram contra ele, queriam prendê-lo. No versículo de número 2, diz que os gazitas, os habitantes ali de Gaza, eles queriam alcançar e matar Sansão. E Sansão arrancou à noite as portas da cidade e levou até em cima do monte que está lá em Hebrom. A geografia bíblica nos mostra que ele caminhou aqui pelo menos mais de 30 quilômetros com as portas pesadas de uma cidade nas suas mãos. Então você percebe que mesmo ele estando ali, se envolvendo com o pecado, ainda havia uma graça de Deus sobre a vida dele. Por que Deus faz isso? Para poder nos levar ao arrependimento. Quando você percebe que você está pecando contra Deus de maneira deliberada, intencional, e você percebe ainda Deus de alguma forma falando com você, te usando, isso não significa que Deus está tolerando, aprovando o que você está fazendo, e não significa que você não está já num caminho de morte. Deus aqui dá mais uma prova da graça dele sobre a vida de Sansão, permitindo que ele experimente ali essa unção, ele seja ousado, ele se levante. Mas no versículo 4, irmãos, nos mostra aí a tragédia, como que o coração de Sansão estava. Diz o texto: depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque. Irmãos, a imoralidade, ela não traz prazer, ela traz escravidão. Ou seja, é um tipo de prazer, mas que destrói o caráter, destrói a vida espiritual, destrói a intimidade com Deus, destrói o discernimento, destrói a família, destrói os relacionamentos, o testemunho, a reputação. Sansão se perde. Um homem com tanta força espiritual estava demonstrando a cada dia que ele era fraco moralmente. E a fraqueza moral, a debilidade moral, não é desculpa para a gente se entregar ao pecado. Toda fraqueza que a gente percebe em nós deve nos levar a buscar ainda mais a força de Deus, porque é Deus que nos dá força para se consagrar, é Deus que nos dá força para vencer a tentação. Quem vence a tentação não é porque é menos tentado, mas é porque busca mais e depende mais da graça de Deus. Quem vence a tentação, na verdade, é quem mais reconhece a sua fraqueza. Quando a pessoa cai no pecado e se entrega, ele não cai
porque ele é fraco, ele cai porque ele não reconhece a sua fraqueza, a sua iniquidade, a sua necessidade de depender de Deus todos os dias. O que nos mantém de pé espiritualmente, moralmente, é reconhecer que somos fracos e, buscando a graça de Deus, Ele nos fortalece. Sansão, tão forte fisicamente, talvez até intelectualmente, se achando muito sábio, e às vezes a gente, pela nossa capacidade e às vezes até pelas nossas experiências com Deus, nós achamos que podemos pecar e manter o controle de todas as coisas. E eu quero te dizer que nós podemos pecar e durante um tempo específico ainda experimentar muito da graça de Deus, porque a graça de Deus ela é incondicional, mas as rachaduras do caráter vai nos levar à destruição. É uma questão de tempo, a conta chega. Sansão perde o temor de Deus e agora se apaixona por uma outra mulher, porque é assim que o pecado faz a pessoa. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quanto mais você se entregar ao pecado, seja qual for, ele vai te levando a um abismo cada dia maior. O sujo vai se sujar mais. Sansão se envolve com uma mulher chamada Dalila, no vale de Soreque. E logo quando ela está ali ele está apaixonado por ela, os governantes dos filisteus foram falar com ela, porque as pessoas percebem quando nós estamos mais apaixonados pelo pecado do que realmente vivendo uma vida sóbria, vigilante. Os líderes dos filisteus ali perceberam e logo fizeram a proposta para Dalila, e a proposta envolvia dinheiro. Imagina, cada um daria 1.100 moedas de prata. Meu irmão, aí entra as ambições, as vaidades, a ostentação. Isso tudo é o cenário do caos espiritual, que leva as pessoas aí hoje a viverem fora da vontade de Deus, longe de Deus, e morrerem assim, que é a grande tragédia. E aí Sansão, ao invés de perceber aquele ambiente de iniquidade, de idolatria, porque a imoralidade é a idolatria ao prazer, ele simplesmente se deixa amarrar, se deixa enredar. Perceba que antes de Sansão cair totalmente na desgraça que aconteceu na vida dele, porque o pecado ele leva à morte, e é sempre assim. A Bíblia diz que aquele que se entrega aos prazeres, mesmo vivo, está morto, espiritualmente ele fica simplesmente cego, tolo. Sansão se permite amarrar. É muito interessante o versículo de número 5, porque os governantes dizem o seguinte: convença o Sansão a revelar em que consiste a sua grande força. Como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para que assim possamos subjugá-lo? Irmãos, antes de Satanás nos subjugar, ele vai nos enredando, nos amarrando, nos envolvendo com coisas deste mundo, com prazeres, com desejos, com o nosso coração enganoso. Então a estratégia dos filisteus é: vamos amarrá-lo, prendê-lo para depois subjugá-lo totalmente. De onde veio a força deste homem? Os filisteus sabiam que não era natural, que não eram músculos, que ele trabalhou desde a infância, malhou bastante, exercitou muito, né? Não, eles sabiam que a força de Sansão era sobrenatural. Eles queriam saber o segredo. Por trás de toda unção há um segredo espiritual. Por trás de uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos ter segredos com Deus. Segredos com Deus, intimidade com Deus, buscas específicas, e às vezes que ninguém sabe, mas que nós e Deus conhecemos. O que o inimigo quer é que você abra mão dos seus segredos com Deus, da sua intimidade com Deus, porque isso enfraquece a gente. E aí, o que acontece aqui inicialmente, nós só lemos a metade do capítulo, é que Dalila aceita essa proposta, uma mulher que estava ali apenas para poder também viver aquele momento, ter prazer. Ela simplesmente começa a usar da sua estratégia feminina, vendo um homem apaixonado, porque uma pessoa apaixonada, ela fica extremamente vulnerável, insensível espiritualmente falando. Ela começa a tentar convencer Sansão a falar o segredo dele. E aí Sansão faz algo que todos fazem quando a gente começa a se apartar do temor de Deus. Sansão começa a brincar com a unção de Deus, brincar
com as coisas espirituais. Ele diz: olha, se você me amarrar, eu vou perder a força. Se você me amarrar com esse tipo de corda, 7 cordas, e ela vai e amarra. E tem os filisteus escondidos ali no quarto. Irmãos, tem demônios perto da gente, esperando o momento que a gente abra a brecha para eles entrarem e destruírem. Os filisteus estavam ali, e Dalila de madrugada mesmo diz: olha, Sansão, os filisteus vêm aí. E ele levanta, arrebenta as cordas, porque ele estava enganando a ela. Ao mesmo tempo ele não percebe, mas ele estava sendo enganado também, enganado pelo seu próprio coração. E aí ele faz isso 3 vezes. 3 vezes Dalila o engana, o seduz, e ele se deixa envolver por essa brincadeira fatal que o levaria à morte prematura, à destruição da sua vida, do seu ministério, e quantas coisas que ele poderia ter experimentado. Mas o salário do pecado é a morte. Mas o final da brincadeira dele, ele vai brincando dizendo: me amarre dessa maneira, e ele consegue se soltar. Me prenda dessa maneira. Às vezes a gente acha o seguinte: eu posso tocar naquele pecado, eu posso me envolver bastante com essas coisas do mundo, porque na hora que eu quero eu me solto, eu vou à igreja, eu oro, na hora que eu quero, na hora que eu quiser. Pode ter certeza de uma coisa: existe um momento que a gente passa algumas linhas que a gente não consegue mais voltar. E Sansão estava perto disso, até que ele brinca com o cabelo dele, que era um sinal da consagração. Ele fala: não, se amarrar o meu cabelo. Olha, ele ainda não falou o segredo todo, mas ele já estava totalmente sem o temor de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã com essa palavra, porque a fraqueza de Sansão pode ser um alerta para nós mantermos o nosso coração mais temente ao Senhor. Se tem algo que Deus nos ensina sempre, cresça no temor de Deus, ame o temor de Deus, se aproxime de pessoas que te ajudem a enxergar o que você está cego para perceber, porque há muitas cordas que vão nos prendendo no dia a dia, que se nós não estivermos todos os dias nos desembaraçando do pecado e do peso que nos assedia constantemente, nós vamos ficando presos, amarrados, subjugados. E perceba que Sansão fazia isso durante as noites. Ele dormia, ele acordava e se soltava. Deus quer nos manter acordados e livres, libertos, livres, e é o temor de Deus que nos liberta do pecado, que nos afasta do pecado. Pai, nós queremos te agradecer, a tua palavra sempre nos fortalece, nos edifica. Nós oramos, Pai, para que Sansão seja um testemunho para nós, cada um de nós, para que possamos crescer no temor, honrando a unção que está sobre a nossa vida, honrando o teu nome, honrando a tua glória, amando a tua santidade. Ó Deus, para nós que estamos te buscando, e se há alguns que estão sendo enredados e já estão no pecado, aprisionados, que a graça do Senhor os liberte antes que seja tarde demais. Nós suplicamos, Pai, pelo teu poder que nos leva ao arrependimento, a tua bondade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.